Bom, pessoal, continuando os nossos estudos sobre Simple Past, vamos lá? Todo verbo que for regular, no passado, quando ele vai para o passado, ele vai terminar com ed. A gente falou isso no outro vídeo. Tá, beleza. Todo verbo que vai para o passado regular, a gente acrescenta ed. Mas se esse verbo terminar com y e precedidos de consoante, a gente tira o y e acrescenta aí ed. Mas se esse y, ao invés de vir precedido de consoante, ele ser precedido de consoante, for uma vogal antes desse y, a gente simplesmente acrescenta ed. Tá, ok. Relembrando também, todo verbo que for de uma sílaba só e terminar com consoante, vogal, consoante, eu repito a última consoante e acrescento ed. Tá? Porque o verbo de uma sílaba só, ele vai ser tônico, porque é só uma sílaba que ele tem. E se ele tiver duas sílabas, tá? E nessa última sílaba terminar com consoante, vogal e consoante. Se essa sílaba for tônica, a gente acrescenta ed. Mas se a sílaba do verbo for a primeira, a tônica, a gente não vai colocar ed, mesmo que seja consoante, vogal e consoante. Exemplo, o verbo prefer. Verbo prefer. For é a sílaba tônica. Termina com consoante, vogal e consoante. Então, eu vou acrescentar ed. Mas se ele não fosse tônico, eu não ia acrescentar ed. Como o verbo travel. Travel, no inglês americano, ele é travel. Então, a sílaba tônica do travel é o tra. E ele termina com consoante, vogal e consoante. Mas eu não vou repetir a consoante. Eu simplesmente vou colocar ed. Ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos ver como que a gente muda as formas de uma frase. Vamos fazer primeiro uma frase afirmativa no Simple Past. She traveled to the United States last year. Ela viajou para os Estados Unidos no ano passado. Tá. Isso aí está na forma afirmativa. O verbo viajar foi para o passado. She traveled. O verbo teve que acrescentar ed. Tá? To the United States last year. Ela viajou para os Estados Unidos no ano passado. Isso aí é uma forma afirmativa. Então, como que eu faço para colocar essa frase na forma negativa? Eu vou ter que, já que é negativa, eu vou precisar do advérbio de negação, que em inglês é not. Ok? E de quem mais que eu vou precisar? Eu vou precisar de um cara aí. E esse cara é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar do passado é did, ok? Então, como é forma negativa, eu vou juntar o did com o not. Então, eu posso usar did not ou juntar os dois, didn't, virar a forma contraída, contracted form, ok? Então, she traveled to the United States last year. Ela viajou para os Estados Unidos no ano passado. Agora eu vou dizer, ela não viajou para os Estados Unidos no ano passado. She didn't ou she did not travel to the United States last year. Então, quando eu uso o verbo auxiliar did, o verbo principal, que nesse caso é o verbo viajar, ele volta para a base dele, eu não acrescento ed. Mas por quê? Porque o did apareceu, o verbo auxiliar está aí. Toda vez que eu usar verbo auxiliar, o verbo principal volta para a base dele. No caso do verbo viajar, é travel, ok? Então vai ficar she did not travel, não é traveled, ok? É travel, vai ficar normal. To the United States last year. E a forma interrogativa, pessoal? A forma interrogativa, eu vou trocar de lugar o verbo auxiliar, que é o did, nesse caso, com o pronome. Então, did she travel? O verbo também continua na base, tá? Sem colocar ed, porque o did está presente. O did vai para o início da frase, como eu falei, trocando de lugar com o pronome. Did she travel to the United States last year? Ok? Então, gente, essas aí são as três formas. Afirmativa, negativa e interrogativa do passado simples para verbos regulares. Tá, e verbos irregulares? Eu falei de verbos regulares, que terminam com ed quando eles vão para o passado. Quando a gente vai usar nas formas afirmativa e negativa,
forma negativa e interrogativa eu tenho que colocar o did, tá? Porque eu não uso o did na forma afirmativa, tá, gente? Forma afirmativa, o verbo vai para o passado normal. Quando eu uso forma negativa e interrogativa, aí sim eu acrescento o did. Did not para negativa e o did na forma interrogativa. Bom, a diferença do verbo regular para o verbo irregular é que os verbos regulares, eles vão sempre terminar com ed quando vão para o passado. Mas os verbos irregulares, eles têm a sua própria forma, não terminam com ed. Então, os verbos irregulares, eles não seguem regras, tá? Ele tem a sua própria vida, ele tem a sua própria forma, ok? Um exemplo, o verbo comprar, buy. Qual é o passado do verbo comprar? Eu não vou colocar ed, porque ele é um verbo irregular, ele não tem regra, tá? O passado do verbo comprar é bought. Então, eu só falo, I bought a new dress. Eu comprei um vestido novo, ok? E a forma negativa? I didn't buy a new dress. Perceberam que o verbo comprar, ele voltou para a forma dele normal. Eu não falei bought. Por quê? Porque eu estou usando o verbo auxiliar, o verbo did, o verbo auxiliar, tá? Então, ó, I bought a new dress. Eu comprei um vestido novo. Agora, eu não comprei um vestido novo. I did not buy a new dress. Eu não comprei. Estão entendendo? E para eu transformar essa frase na forma interrogativa, a mesma coisa, eu vou pegar o did e jogar para o início da frase, pegar o pronome eu, trocar de lugar com ele e vou repetir o restante. Então, ó, did I buy a new dress? Eu comprei um vestido novo. Entenderam? Toda vez que a gente usar verbo auxiliar na frase, sendo passado, futuro, futuro do pretérito, presente, quando a gente usa o verbo auxiliar desses tempos verbais, o verbo principal vai estar sempre na forma base dele, tá bom, pessoal? Ok? E deixa eu usar um outro exemplo. She forgot the money. Ela esqueceu o dinheiro. Tá? O verbo esquecer é forget. Passado de esquecer, forgot. Então, se eu quero dizer que ela não esqueceu o dinheiro, she didn't forget. Aí eu já não vou botar forgot. She didn't forget the money. Ok? E uma pergunta, virar uma forma interrogativa. Did she forget the money? Ela esqueceu o dinheiro. Eu peguei o verbo auxiliar, joguei para o início da frase, troquei de lugar com she, que é o pronome, e repeti o restante. Ok, pessoal? Entenderam? Qualquer dúvida, me chama aqui que eu vou estar respondendo vocês, ok? Let's go! Kisses! Vamos lá?